Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, mas também que palavra forte, né? Que Jesus aqui está chamando, né, aquele povo ali de Laodiceia, falando que eles são mornos, que ele está a ponto de vomitá-los da boca. Hoje nós vamos, né, estamos partindo aqui para terminar essa parte expositiva para falar sobre as 7 igrejas, né, da Ásia Menor. Nós vamos ver o que Jesus falou para essa igreja, né? E é interessante que nós chegamos agora à 7ª, a última, vamos dizer assim, e a pior igreja da Ásia. Totalmente oposto de Filadélfia, né, que foi a última mensagem que preguei. Se por um lado para Filadélfia não houve nada que fosse reprovado, agora para Laodiceia tudo foi reprovado nela. Essa igreja foi totalmente reprovada pelo Senhor. Totalmente reprovada. Mas, mesmo sendo totalmente reprovada, sabe o que me chama a atenção aqui? Ele ainda chama aquele povo de igreja. Mesmo sendo totalmente reprovado. Ele ainda chama aquele povo de igreja. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção olhando para a misericórdia de Deus, né? Mesmo sendo um povo totalmente errado, Deus ainda chamou aquele povo de igreja. E a gente leu aí, né, no versículo 19, que ele disciplina quem ele ama, ele chama para arrependimento, ele corrige, né? Talvez, de repente, você ou eu já leu esse texto aqui e não parou para pensar nesse ponto. Ele ainda chama aquele povo de igreja. De repente, um daqueles lá representa eu hoje, ou você hoje. Mas a gente vai começar a analisar o texto para poder ver se a gente se identifica nesse texto, se tem coisas, de repente, nossas e a gente precisa mudar. Assim como essa igreja, né, Jesus está chamando ela de arrependimento. Será que Jesus está chamando a gente de arrependimento também, como ele chamou ela? E a gente vai começar a ver o que Jesus fala para essa igreja. Então, logo no versículo 14, né, aí Jesus se apresenta. Primeiro ele fala ao anjo, né, a gente sabe que ao anjo da igreja de Laodiceia é o presbítero, o pastor, enfim, dirigente da igreja, é um mensageiro, né? O anjo aqui traduzido como mensageiro, né? Jesus está falando aqui para João escrever ao mensageiro dessa igreja, seja ele quem for, né? Aí vai dizer, estas são as palavras do Amém. Jesus se apresenta como o Amém. E é interessante que, né, eu sei que, grosso modo falando, a gente aprendeu que Amém é que assim seja. Né? É o básico que a gente aprende. Amém? Que assim seja. Você está concordando com alguma coisa que está falando, né? Até mesmo no estudo que a gente estava fazendo aí, a gente leu lá em 1 Coríntios 14, né? Falar, quem vai concordar? Vai dizer amém se alguém estiver falando só em línguas e não houver interpretação. Não tem como dizer amém, ou seja, não tem como você concordar com aquilo se você não estiver entendendo aquilo que você está falando. Mas, essa palavra aqui, amém, é uma palavra de origem hebraica. E nessa origem hebraica, ela produz muitas outras palavras, né? Isso significa como, amém também significa como firmeza,
segurança, né? No final, vamos pensar assim, no final de um texto, ela significa exatamente isso, que assim seja. Mas aqui está no início. Quando é no início de uma frase, né, significa uma palavra imutável, uma certeza, uma verdade, como é que eu posso dizer? Uma coisa inegável. Então Jesus está falando que ele é a palavra, não é isso? Sim. Então ele está falando que o amém significa, ele já está falando, antes de alguém dizer amém no final, ele já está dizendo o amém no início, porque tudo que ele está falando é verdade. Independente de alguém dizer amém no final ou não, é o amém. É inesgotável, é inevitável, irrevogável. É o amém que está falando. É o que tem todo o poder que está falando. É a verdade que está falando. Em Filadélfia você vai ver, né, em Filadélfia ele fala que é a verdade, o santo, a verdade. Aqui, poderia estar escrito aqui amém. Olha, poderia estar escrito a verdade, mas ele preferiu colocar o amém porque aí traz mais coisas, né? Essa palavra hebraica amém deriva-se do verbo amam, né? Esse verbo produz muitas outras palavras bíblicas. As principais são amon, A-M-O-N, arquiteto, emuná, fé, fidelidade, emet, verdade, segurança, mená, coluna, amnã, educação, amanã, garante aliança confirmada. Esta palavra amém, com esta palavra amém vemos o significado forte, fiel, verdadeiro. Então essa palavra amém significa muitas coisas, né? Olhando aqui para o povo judeu, ele não vai olhar só como assim seja, mas ele vai olhar como alguém forte, fiel, verdadeiro, alguém que está acima do tempo, acima de tudo, alguém que fala e vai acontecer, alguém que promete e vai cumprir, alguém que fala, confirma, não mente, mas pelo contrário, ele cumpre tudo aquilo que prometeu. Então quem está falando é aquele que é fiel, que é o rei de toda a terra, que é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis. Ponto final. Muitas palavras, né? Vem dessa amém lá do hebraico, muitas palavras. E ainda no versículo 14 ainda, perdão, aí diz, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Testemunha, o que significa mesmo? Mártir. Ele está falando, a testemunha fiel, ou seja, aquele que morreu de verdade, aquele que morreu fiel, cumprindo tudo aquilo que Deus pediu para que ele cumprisse. É a testemunha fiel, sou eu, Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está falando isso. O soberano da criação. O que Jesus está querendo dizer isso? Porque ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi feito por meio dele. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse ele. Então ele é o princípio, o soberano da criação. É o alfa, né? Ele é o ômega, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente fica se perguntando por que né, alguém vai pregar e a gente traz às vezes uma introdução e começa a explicar um texto e até agora é como se eu não tivesse aplicado nada na vida de ninguém. Mas uma das coisas aqui, quando eu trago essa introdução para falar de quem Jesus é e de quem o texto está falando que ele é para que você saia daqui pensando nele, glorificando ele. Agora não é para mim, agora não é para essas pessoas que eu pesquisei, para nada. É a mesma coisa hoje os louvores que você cantou. Se esses louvores que você cantou hoje não vai fazer você sair daqui pensando em Jesus e naquilo que ele é para você, não valeu de nada, não foi para ele. Sabe? Louvor que você, entre aspas, louvor que você canta, está falando um monte de coisa para você, mas não pensa em nada de Jesus e não glorifica nada de Jesus. E depois você fica pensando nas coisas que Jesus vai fazer para mim, que Deus vai fazer para mim, das coisas que eu vou conquistar, que eu vou alcançar. Isso não está glorificando a Deus. Não está alcançando o objetivo final, que é a glória de Deus, que é a glória de Jesus. Tá? Então que você saia daqui glorificando a Jesus, sabendo que Ele é o amém, Ele é tudo aquilo que você precisa. Glória a Deus. Irrevogável, irrevogável, o Senhor de toda a terra, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Nunca foi criado, sempre existiu ser todo-poderoso, que a nossa mente não alcança. Glórias a Jesus. Glórias ao nome de Jesus por isso, glórias, é tudo para Ele, é tudo por meio dEle, glória, pois a Ele. Amém. Amém. Ele é o amém. Versículo 15, continua. Aí ele começa a falar sobre a situação, né? Jesus começa a falar sobre aquele que é o amém, que conhece tudo, sabe tudo, tem todo o poder. Ele vai falar agora, eu conheço você, igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, versículo 15. Sei que você não é frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo
da minha boca. Meu Deus. Então ele começa a falar que ele conhece esse Amém, esse Senhor de toda a terra, esse Deus todo-poderoso, esse Senhor da verdade. Fala, ó, eu conheço todos os seus pensamentos, eu conheço todos os seus passos, eu conheço por onde você anda, eu conheço aquilo que você aprova, eu conheço aquilo que você rejeita, eu conheço aquilo que você está rindo, eu conheço aquilo que você está chorando, eu conheço tudo aquilo que você faz que me agrada e que não me agrada. Eu conheço todas as coisas. Glória a Deus. Jesus traz uma comparação conhecida aqui, né? De uma cidade que eu esqueci agora o nome, né? Que tinham águas, né? Águas que tinham, como é que se fala? Poderes medicinais, né? Vamos dizer assim. Não seria poderes? Não sei se seria poderes. Mas alguma coisa medicinal. E essa cidade era aproximadamente entre 8 a 10 quilômetros dessa cidade de Laodiceia. E essas águas eram canalizadas de alguma maneira até chegar a Laodiceia. E quando essas águas chegavam em Laodiceia, já perdeu aquela temperatura que se tinha antes, que tinha os poderes medicinais, né? Eu esqueci, não vou lembrar a palavra, não é poder, é uma coisa assim, medicinais. Então ela chegava morna ali. E não era boa para beber também, a água morna é boa para beber. Perdia aquele efeito que tinha também, vamos dizer, de cura, a ponto de vocês verem até hoje em dia, tem lugares de águas termais, as pessoas ficam lá, né? Águas termais, água quente, água mesmo, água pura mesmo. As pessoas estão lá e dizendo que aquilo traz algum benefício para o corpo e tal, né? Limpa os poros, enfim, entre outras coisas. Né? Só que essa água chegava ali porque ali ficava na região do Rio Lico. O Rio Lico, né? Ali em Laodiceia era um rio barrento. Era um rio que a água não era boa para beber também. Né? Até porque até hoje, segundo eu vi o pastor Augusto vai lá de falar, que até hoje, lá nesse lugar, eles colocam essa água em algum jarro de barro para poder essa água esfriar. E também faz algum outro processo porque ela tem alguns sais ali que não é boa para beber. Então, quando se colocava esse tipo de água na boca, lá nessa cidade, dava náuseas. Gente, presta atenção numa coisa. O que isso tem a ver com o texto? O que Jesus está querendo dizer com isso? É uma parábola da vida real. Jesus está querendo mostrar para eles uma coisa que eles sabiam como funcionava, para mostrar o que eles estavam sentindo deles. Eles sabiam que era botar uma água daquela morna na boca e sentir ânsia de vômito. E Jesus está mostrando, é isso que eu sinto de vocês quando eu olho para as obras de vocês. Eu sinto ânsia de vômito. Estou a ponto de vomitar os da minha boca. E todo mundo aqui já sentiu ânsia de vômito, né? Eu lembro que quando eu estava com problema no fígado, alguma coisa assim, minha mãe pegava água morna, espremia um limão ali, sem açúcar, botar para dentro e vomitar na hora. Meu Deus. Não é boa para beber de jeito nenhum, né? Então, nessa comparação, Jesus mostra para eles quem eles estão sendo. Alguém que está causando náuseas para ele. Alguém que está sendo intragável para ele. Mas é interessante que ele falou que está a ponto de vomitar, ele não vomitou ainda. Olha a misericórdia dele. Olha a misericórdia dele mais uma vez. Nessa comparação, né, fala também sobre ser frio. Não foi o texto que vai dizer aqui? Versículo 15, melhor que você fosse frio ou quente. Peraí, o que ele está querendo dizer com frio ou quente? E aí, ele já traz outra referência agora na cidade de Colossos, que tinham águas frescas, água fria, que era boa para beber, água para se refrescar. Jesus sempre vai trazer elementos, né, situações do cotidiano daquele lugar, para poder fazer o quê? Para ensinar uma verdade bíblica, para ensinar uma coisa profunda, uma coisa que ele precisava ensinar. Né? Até hoje Jesus nos ensina umas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, a gente acaba aprendendo, não é isso? Aprende um monte de coisa. Então, na comparação de ser frio, tem um significado de que mata a sede, refrigera. Né? Lá em Colossos tinha águas assim, matava a sede, refrigerava. Né? E lá em Laodiceia não tinha. O rio que tinha era esse rio Lico, né? Que eram águas barrentas que não eram boas nem para tomar banho. Provavelmente ia tomar banho e ia sair todo sujo, né, de barro ao invés de sair limpo. E também não era para beber. Tá? Então, como Laodiceia
não é quente nem fria, ela não pode trazer cura, porque ela não é quente. Ela não pode trazer cura para ninguém que chega ali. Quando a água que sai da cidade chega no lugar e está morna, perdeu aqueles poderes que tinham de cura. Aqueles poderes que tinham, né? Então, Jesus está falando, porque vocês não são quentes, vocês não têm como trazer cura para ninguém. Mas então, o que tem a ver ser fria? Vocês também não podem trazer refrigério para ninguém, porque vocês também não são frios. Não está falando sobre frieza espiritual. Não está falando sobre isso, né? Que senão fala, talvez você, assim como eu, leu esse texto um dia, a gente traz o pensamento de que, caramba, puxa, então é melhor ser frio, um crente frio. Não pode ser morno. Tem que ser quente, né? Do pé roxo ali, pentecostal, ou sorveteriano, né? Mas no meio termo, não pode. Não é isso? No meio termo não pode. Talvez, eu aprendi assim também, meu irmão. Eu aprendi assim também. Mas a questão aqui é a comparação que Jesus traz uma situação do dia a dia para dizer, perdeu, não é mais quente, não pode trazer cura, perdeu os poderes de cura. Né? E também, não é frio, não pode refrescar ninguém, não pode trazer refrigério para ninguém. Não pode. Gente, o Evangelho, Jesus traz cura para as pessoas, física ou espiritual. Mas também traz refrigério para a nossa alma. Glória a Deus. Entenderam? E Jesus está falando que essa igreja não traz mais isso. Ou seja, não está pregando o Evangelho dele, não está vivendo isso de verdade. Não está vivendo isso de verdade. Laodiceia não abraça nem chora com ninguém, não chora com os que choram. Laodiceia não glorifica a Deus quando ouve suas maravilhas. Ela não se alegra nem com as maravilhas de Deus. Laodiceia não confronta as heresias quando as ouve, porque ela está totalmente passiva. Morno é meio passivo, né? Laodiceia é politicamente correta, aceita tudo passivamente, o que é falado, o que é imposto para ela. Muitas igrejas hoje em dia, também olhando para isso, estão se tornando politicamente corretas. Muitas pessoas estão se tornando politicamente corretas, não combatem as heresias, mas também, por outro lado, não tem um abraço para poder acalentar alguém, para abraçar alguém. Está tão insensível que não consegue ver o choro das pessoas, não consegue chorar com os que choram. Está tão insensível que não consegue trazer refrigério para as pessoas que estão passando tribulações. Vamos dizer, as situações da vida, o fogo da vida, tem que ter refrigério. A igreja, como igreja de Jesus, se está servindo a Jesus, tem que trazer refrigério para os seus membros. Então, eu quero perguntar e pergunto para mim, para você, será que a gente está sendo um pouco disso? Nós aqui como igreja, estamos sendo um pouco, de repente, não estamos trazendo refrigério para ninguém. E também, muitas vezes, não estamos trazendo cura. Não estamos abraçando, não estamos ouvindo, estamos insensíveis às verdadeiras necessidades. Porque a Laodiceia aqui se intitula uma igreja autossuficiente. Tem dinheiro, tem tudo, então não precisa de nada. É rica, então não precisa de nada. E a gente vai ver Jesus duramente criticando essa igreja. Ainda bem aqui, né, pelo versículo 16 que continua, né? Assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Ele falou, estou a ponto, não vomitou ainda. Está dando uma chance para a igreja, porque ele está chamando de igreja. Essa é uma dos 7 castiçais de ouro. Apesar dos pesares, apesar disso aqui que aconteceu, ser uma igreja, né, morna, passiva, apesar de tudo isso, ele ainda está chamando de igreja. A gente vê, nossa, vê o grande amor de Deus. O grande amor de Deus através de Jesus Cristo. Né? Versículo 17, vamos prosseguir. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A cidade olhando um pouquinho para a história da cidade de Laodiceia, para pensar nessa riqueza, essa pesquisa aqui eu fiz do Matt Wayne. Inclusive eu descobri um aplicativo melhor do que aquele. Vou passar para vocês aí. Gratuito. A cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características. Escuta isso aqui. Em primeiro lugar, era um centro bancário.
e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Lugar de milionários, onde os milionários moravam, né? Em aproximadamente 61 d.C., foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Eles eram muito ricos. Os habitantes eram jactanciosos, orgulhosos da sua riqueza. Eles planejavam, se orgulhavam da sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Meu Deus. Acontece com muita gente, né? Que tem muito dinheiro. Meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é o meu carro, meu Deus é tudo aquilo que eu tenho em minha casa, né? E não é só essa comparação que a gente consegue trazer para os nossos dias. Gente, eu não estou falando que a gente aqui não tem que ser uma igreja grande, mas muitas das igrejas grandes que hoje existem, elas não estão buscando a Deus, elas se acham autossuficientes. Por isso que elas não pregam o evangelho verdadeiro. Né? O pastor Leandro Vieira, a gente falei sobre isso no outro culto comigo, postou, eu vi também isso, diz que já há alguns anos que, vamos dizer assim, as pessoas, entre aspas, convertidas, crescem muito aqui no Brasil. Está crescendo muito. Mas o estranho disso é que diminui a quantidade de pessoas que estão lendo a Bíblia. Mas peraí, como é que está se convertendo? A que Deus? É o Deus da Bíblia ou é o Deus que estão inventando? Provavelmente essas pessoas estão convertendo ao Deus que estão criando. Né? Provavelmente. Hoje mesmo minha mãe me mandou me perguntando, né? Quem é David Leonardo? É um evangelista ou é um coach? Ela me perguntou, né? Eu falei, ele diz que é evangelista, mas é coach também, é tudo misturado. Mas para mim é coach. Porque o evangelismo dele, ele é o evangelista das estrelas, dos artistas. Aí você vai ver as pessoas que ele evangelizou, que ele disse que se converteu, não mudou de vida, continua na mesma vida. Mas o evangelho que ele prega é bom aos ouvidos dessas pessoas, porque não condena as práticas. Só traz, exatamente, massageia o ego. Massageia o ego. Serve a Jesus, a oferta, traz o dízimo, tal, grava música, né? Mas vive a sua vida lá e continua vivendo a sua vida, porque ele não vai trazer condenação para aquilo que a pessoa está vivendo de errado. Vai falar só aquilo que é bom. Eu sempre falo isso e repito isso, né? Porque é um exemplo olhando para essa igreja aqui passiva. Vem todo mundo, aceita todo mundo, fica do jeito que vocês estão. E eu não vou incomodar vocês sobre o pecado, eu não vou incomodar vocês sobre uma nova vida. Passivamente. Não vamos entrar nesse assunto. Gente, vamos só amar, não vamos julgar não. Está julgando muito. Não é isso que a gente vê hoje em dia? Quem julga será julgado. Né? A questão do quem julga vai ser julgado é condenar. O julgamento é juízo de condenação. A gente não joga ninguém no inferno. Não é a gente que faz isso. Mas a mesma Bíblia que fala, né? Não julgueis para que não sejais julgados, está falando para a gente julgar segundo a reta justiça. É claro que a gente não salva ninguém. É claro que a gente não tem poder para jogar ninguém no inferno, nem para salvar ninguém. Quem faz isso é Deus. Mas viver uma vida passiva, vendo tudo que a Bíblia diz, aí é ser morno. É triste. Aí é ser morno. Aí é ser morno. E a gente não pode ser assim. Jesus está chamando a igreja dele. Estou a ponto de vomitar. Por isso que a gente pensa, talvez, né, eu estudando esse texto aqui, eu já comecei a ter outro pensamento em relação a outras igrejas que eu vejo por aí. Caramba, Jesus ainda não vomitou essas igrejas. Provavelmente ainda não vomitou essas igrejas. Está a ponto. Eu pensei, né, julgando dessa maneira. E eu li o texto, caramba, Jesus chamou essa igreja que é morna, mas ele não vomitou ainda e está chamando ela a arrependimento. E eu tenho certeza que ele tem chamado a todos nós ao arrependimento. Todos nós, não somos melhores do que ninguém. Todos nós ao arrependimento. Então, essa cidade era tão rica que não tinha necessidade de Deus. Mas Jesus, mesmo sabendo que ela era rica dessa maneira aí, Jesus chama ela de quê? Miserável, pobre, cego e nu. Totalmente o contrário do que os coaches estão pregando hoje em dia. Como é que você vai num culto dessas igrejas aí, mega igrejas aí, e chega lá e prega, você é miserável, pobre, cego e nu, se você está sendo morno igual, Laodiceia. Se você está aceitando tudo passivamente, fazendo tudo passivamente. Você vê que aqui você não vai ver Jesus falando que tinha perseguição na igreja, não tinha gente, os romanos não estavam perseguindo, não está falando disso. Porque se estivesse pregando o verdadeiro evangelho, ia ter perseguição, nem perseguição tem aqui. Porque está aceitando tudo. Está aceitando tudo. Como a gente viu em outras
Igreja, não é isso? Em comparação com a igreja de Esmirna, Jesus chama a igreja de Esmirna de pobre. Não, aliás, eles falam que é pobre, mas Jesus chama ela de rica. Eu sei que vocês são pobres, mas vocês se acham pobres, mas vocês são ricas. Vocês são ricas. Porque persevera em meio às provações que você sofre. Em meio àqueles que se dizem judeus e não são judeus. Ou seja, a igreja pode ser grandiosa em tamanho, em número, rica, mas se não tiver a fé verdadeira para perseverar em meio às provações ou situações que o mundo lhe apresenta, ela é pobre, ela é miserável, ela é cega, ela é nu. Dinheiro, números não quer dizer nada, mas também, né, nós não podemos ter, né, aquilo que o Hernando Dias sempre fala. Tem gente que tem medo de números, numerofobia ou numerolatria. Né? Tem os dois lados. A gente não pode ter numerolatria. Se números cresce, vem. Quanto mais gente, melhor. Numerolatria. Você está idolatrando números. Tem números, Deus está agindo. Numerofobia, não. Tem que ser cada vez menos gente, porque assim a igreja é de Deus. Não é isso. Não é isso. Tá? A gente tem que ser equilibrado nesse ponto aí. Tá? Vamos lá. É muito difícil falar isso para crentes hoje em dia, né? Como eu falei. Talvez cheio de riquezas físicas, mas não tem a verdadeira fé. O que a gente vê por aí, eu já fui num evento de uma igreja uma vez, né? Um evento de pastores, e eu me arrependi de ter ido, fui convidado e tal. Chegando lá, tudo coach. Não, que você se inscreve aqui nesse curso e tal de coach aqui, a gente já está aplicando isso aqui na igreja, a gente aplica o nosso trabalho, aplica na igreja, a igreja cresce, a gente consegue desenvolver, fazer isso, tal, você vai ver os números que você vai alcançar, você vai aplicar isso aqui, as coisas vão melhorar e tal, e gente, depois a pregação de também, né, tudo isso, gente, o que é isso? Eu só via as pessoas falar sobre isso. Vamos lá, comparando, escuta isso aqui, ainda não vou voltar para o texto não, comparando Laodiceia com Filadélfia, podemos dizer que Laodiceia é grande, rica e pomposa, né? Filadélfia tem pouca força. Jesus fala que ela tem pouca força, tem pouca influência, né? Mas em contrapartida, Filadélfia, ele diz que o quê? Guardou a palavra. E isso é que torna ela forte. Jesus intercede pela igreja que guardou a sua palavra, dizendo que ele é o que dá a palavra final. Ele vai falar que ele tem a chave da vida. É ele que faz tudo. Laodiceia, apesar de rica financeiramente, Jesus chama ela de pobre, cega e nu. Porque não guardava a palavra do Senhor. Porque não buscava o Senhor. Cega, por que ela era cega? Porque apesar de ser uma cidade, né, olhando para a história, que produzia colírio para curar as enfermidades, né, físicas dos olhos, não produziria e não conseguiria produzir nenhum colírio para curar sua cegueira espiritual. Por mais que tivesse recursos financeiros para isso. O dinheiro não vai produzir coisas, você não vai conseguir com o dinheiro produzir coisas espirituais. Não vai comprar, não vai fazer o colírio que vai fazer abrir os olhos espirituais dela. Por isso que ela é cega. Nu por quê? Porque apesar de ter uma indústria, tudo isso eu fui lendo na história, tá, gente? Apesar de ter uma indústria têxtil forte lá, produzia roupas, né? Mesmo pegando todas as roupas que eles produziam para se vestir, nunca conseguiriam se vestir com a justiça de Cristo. Nunca conseguiriam. E a gente vai ver isso, né? No versículo 18, só para a gente ter certeza disso que eu estou falando. Olha no versículo 18. Dou-lhes este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, e poder enxergar. Ouro refinado aqui aponta para a riqueza que só Jesus pode trazer, através da graça. Glória a Deus. Através da graça. Interessante, eu não lembro se é Isaías ou Jeremias, quando ele vai falar sobre a graça, ir no mercado comprar sem dinheiro. Mas está falando sobre a graça. Sem dinheiro. Você não tem como pagar, na verdade, Jesus é que paga por isso. Quando a gente vai olhar para ouro também, na Bíblia ali, em 1 Coríntios, vai falar sobre obras que passam no fogo, mas que vão só ser limpas, não vão acabar. Né? Ali vai falar sobre tipos de materiais, ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha. Vai falar sobre algo que só Deus pode dar, que só Jesus pode dar. Eles se achavam ricos, mas o ouro, vamos dizer, refinado, purificado, essa espiritualidade, essa coisa que só Deus pode dar para eles. Que ouro representa uma riqueza, a gente entende que é riqueza. Só que essa riqueza que Jesus está falando, só Ele que tem. Só Ele que tem essa riqueza.
esse amor, essa graça, essa paz que excede todo entendimento, tudo isso é riqueza. A questão do ouro é só para poder comparar com alguma coisa que é valiosa. Mas que eles não poderiam comprar. Só Jesus que daria isso para eles. Né? E a gente viu aqui, ele falou, vocês vão se tornar ricos. Compre roupas brancas, mas ele não tem como comprar. Jesus está falando, incitando aqui, mas ao mesmo tempo, ele é que pode fazer isso. Sabe qual é a maneira de comprar isso? É crendo nas palavras de Jesus. É só crendo. É crendo. A única maneira é crendo. Você paga alguma coisa para crer? Você não paga nada para você crer. Até a fé que nós temos, Deus deu de graça para a gente. Se amamos a Ele, foi porque Ele nos amou, né? Primeiro, é vista-se para cobrir sua vergonha, vergonhosa nudez. E só a justiça de Deus, a justiça em Jesus Cristo é que cobre a nossa nudez. Porque se não for Jesus nos cobrindo com as vestes de justiça dele, Deus vai nos ver como injusto, como alguém que vai ser condenado a ser jogado no inferno. É só através das vestes de Jesus, de justiça, em nós, é que Deus vai nos ver como Jesus, como filhos dele, e não como condenados, mas como salvos, como justificados pelo próprio Filho. Aleluia. E vai falar, e compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Só Jesus que pode trazer essa visão espiritual que está embaçada. Olhando para Paulo ali, né? Quando ele fica cego ali por 3 dias, ele né, fica como se fosse escão nos olhos dele, como vai falar que ele enxerga. E, na verdade, Jesus está querendo dizer que a vida toda dele estava assim, cego. E só Jesus é que poderia dar vista a ele. E ele usa lá, né? Ananias, para poder orar por ele, e cai as escamas dos olhos dele. E agora, dali em diante, Paulo é novo homem, agora ele enxerga tudo aquilo que ele não enxergava. Só Jesus é que pode fazer isso. E Jesus está falando isso para a Laodiceia, e só ele pode fazer isso por nós também, da mesma maneira. Da mesma maneira. Vamos lá, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Olha só, falou que está a ponto de vomitar. Dura a palavra, a gente ouviu. Mas ao mesmo tempo ele está chamando ao arrependimento. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Cristo chama, escuta isso, a igreja a uma mudança de vida. Vemos aqui uma explicação e uma exortação. Eu disciplino e repreendo a quem amo. Ser, pois, zeloso, arrepende-se. Cristo não desiste da igreja. A gente não está vendo ele desistindo da igreja dele aqui. Não desista da igreja de Cristo. Se Cristo está mostrando aqui que ele não está desistindo, nós não devemos desistir da igreja dele. Apesar da sua condição, a gente vê que ele a ama ainda. Porque se a gente começar a desistir das pessoas, na verdade, poderia ser nós que estivesse do outro lado aí, alguém desistindo da gente. A gente tem que sempre pensar, como se você estivesse no lugar do outro, você ter compaixão, se colocar no lugar do outro, não desistir do outro, mas ter compaixão. Antes, né, de revelar o seu juízo, ou seja, vomitar da sua boca, ele demonstra a sua misericórdia. Ele fala, te repreendo, disciplina quem ama. Disciplinar é um ato de amor. Aí o Randy Lopes traz umas comparações legais. Uma pedra preciosa precisa ser lapidada, arranca pedaços, não é isso? A uva, para poder virar o suco de uva ou vinho, precisa ser prensada. Igualmente, porque deseja salvá-los do juízo final, é que ele repreende, ele disciplina, ele corrige, porque ele ama, porque por isso ele chama o arrependimento. Porque ele nos ama, nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele deu a oportunidade de eu e você recomeçar, não deu? E quantas vezes ele nos deu que a gente achou que a nossa vida estava perdida, de repente a nossa família estava perdida, de repente o nosso casamento estava perdido, de repente a gente achou que estava tudo perdido, e quantas vezes também nisso ele mostrou a graça dele de recomeçar. Nisso também ele mostra a graça dele. Ele não só salva a gente, ele salva, mas nos dá dignidade. Ele não só salva, mas muda a nossa vida por completo. A salvação não é só você ir morar no céu, é uma mudança de vida total. Porque ele ama, ele está disposto a perdoar se a gente se arrepender. E a gente precisa ser de verdade, não ser hipócrita. Né? Precisa se arrepender, confessar se estamos sendo
algo que não está sendo bom para a gente, precisa confessar isso diante dele e mudar. A gente precisa mudar com nossos parentes, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos irmãos na igreja. Se a gente precisa mudar, a gente tem que mudar. E só com a ajuda de Cristo que a gente consegue fazer. Só com o Espírito Santo em nós que a gente consegue fazer isso. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo convida a igreja para a ceia. Não é isso que ele fala? E cearei com ele. Isso significa uma profunda comunhão. Há aqui uma triste situação. Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora da igreja, chamando a igreja para a comunhão, chamando a igreja para a intimidade. Cristo faz um apelo pessoal para a igreja. Gente, eu sei que não é por mal, eu já usei isso, e você também já usou isso, esse texto é para evangelismo, mas esse texto aqui não está falando para ímpio, está falando para crente, está falando para a igreja. Aqui ele está falando para uma igreja. Pessoas que ele está chamando de igreja. Eu sei que a gente já usou isso e por várias vezes, né? De trazer, ó, Deus está batendo na porta, você tem que abrir. Presta atenção numa coisa. Os ímpios só abrem o coração porque Jesus abre o coração dele. Ele não fica batendo na porta de coração nenhum. Como que ele fez para poder chegar a Paulo? Trouxe uma cegueira para ele. Ele não bateu a porta, ele mostrou, ele abriu o coração, ele se revelou. Ele falou diretamente com Paulo. Tem uma mulher ali em Atos, eu não lembro quem agora deu branco aqui. Ela se converte também desse jeito. É Jesus que vai lá e abre o coração dela. Lídia, isso aí, Lídia. Exatamente, é Jesus que abre o coração dela, ele não bate, ele abre o coração. Gente, qual é a pessoa que está morta em seus delitos e pecados que Jesus vai lá e bater no coração? Ele tem que abrir o coração para poder a palavra chegar, senão não chega. Aqui não, ele está falando da igreja. Cristo faz um apelo pessoal. E esse chamado à intimidade é uma questão totalmente pessoal. Pode ser, né? Aí Fernando Geraldo traz uma ilustração. Pode ser que ele esteja batendo na porta. E muitos, de repente, quando percebem que é o Espírito Santo para corrigir, eles abrem e fecham a porta. Porque não querem corrigir a vida. Quantas pessoas, talvez, você já falou de alguma palavra que eles, de repente, estavam falando errada, pregando errada, ensinando errado, ouvindo errada, e de repente você chegou para ele e falou, meu irmão, não é assim. A Bíblia diz isso, olha só o texto está falando isso e tal, não é isso, olha só o que fizeram, né, mudaram o texto todinho aqui e tal, não sei lá o que mais. O que a pessoa faz? Aceita isso? Rejeita? Viram as costas para isso que estão falando, mas aí você não pode fazer nada. Você já falou, você ora, e você continua orando para que, quem sabe, ele se arrependa. Cristo mostra a necessidade de uma decisão pessoal. Ele está batendo na porta da igreja. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus pode bater através de circunstâncias na nossa vida. Ele chama através da palavra, né? Chama através de outras situações que acontecem no nosso dia a dia. Cristo revela aqui que ele está insistindo. O versículo 20 fala, eis que estou à porta e bato, ele está insistindo para a igreja. De que maneira ele bate, às vezes? Das escrituras, como eu falei, de um sermão, de um hino que revela quem ele é, de um acidente, talvez, que você para refletir na vida, de uma doença, da morte de um ente querido. Talvez traga um momento de reflexão. Talvez não traz, porque a Bíblia vai falar, né? Há mais proveito uma casa onde há luto do que onde há festa. Porque o luto faz as pessoas pararem e pensarem na vida. Faz as pessoas refletirem naquilo que elas estão passando. Cristo, ele faz o convite a um relacionamento pessoal com ele. Vem ceiar. Estou batendo porque eu quero ter intimidade com você. Cear é momento de intimidade. E Cristo está chamando a igreja dele à intimidade. Que ele nos convide a vir cear. E nos convidar a cear é uma honra para nós. Ele nos chamou, o Rei de toda a terra nos convidou a cear. Glórias a Deus. Mas ele deseja participar da mesa conosco. Ele é tão amável, tão simples, tão poderoso, tão glorioso, que ele chama para a gente cear. Ó,
Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que maravilha. Se Jesus, de repente, estávamos nessa situação igual a Odisseia, e Jesus continua nos chamando porque nos ama, está corrigindo porque ama, está batendo, nos chamando para cear porque nos ama, quer ter intimidade conosco, não desistiu de nós. Ele deseja participar da nossa humilde mesa e cear conosco. É tão admirável isso, né? Que ultrapassa o nosso pensamento, o nosso intelecto, saber que o Rei de toda a terra está nos chamando para cear, olhando ali para a igreja de Laodiceia e possivelmente olhando para nós também. Versículo 21. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se em meu trono, assim como eu também venci. Sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus tem competência para fazer a promessa. Ele falou que diz que ao vencedor vai dar o direito de sentar-se comigo em meu trono. Ele tem competência de fazer, ele tem competência de cumprir a promessa. Ele é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Para uma igreja, olhando para a igreja de Laodiceia, marcada pelo ceticismo, pela incredulidade, pela tolerância a coisas que Deus não tolera, Jesus se apresenta como um amém. Ele é a verdade. E fala da verdade para essa igreja. Dá testemunho da verdade. O pastor Adolf alguma coisa aqui? Ele afirma que Deus não apenas jura, Ele próprio é um juramento. Entre Ele e a sua palavra simplesmente não se pode meter nenhuma cunha, porque nele não existe um entre. Seu diagnóstico da igreja é verdadeiro. Não tem como Deus chegar para nós e falar, ó, a sua vida está assim, 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 e eu ou você chegar para ele e questionar, não, mas tem um porém disso daí. Senhor, não existe isso. Ele é o amém. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. Não existe o entre, você não consegue chegar e trazer isso, alguma coisa assim, mas, bem, eu errei isso aqui, Senhor, por causa... Não tem isso. Seu diagnóstico é verdadeiro, seu apelo à igreja deve ser levado a sério, suas promessas à igreja são confiáveis. Em face da vida morna e indiferente da igreja, Jesus é a verdade absoluta, que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Ele cumpre o que diz, ele nunca é inconstante, ele é absolutamente consistente. Para uma igreja morna e inconstante, Cristo se apresenta como aquele que é confiável, precioso, preciso, aquele que pode mudar isso aí. Estou batendo, igreja. Eu estou batendo, igreja. Eu estou batendo. Eu quero voltar a lugar de intimidade com você. Eu estou batendo. Eu quero ceiar com você. Eu quero ceiar com você. Outra coisa que nós temos que notar é que Jesus tem autoridade para tornar promessas realidade. Cristo é o princípio da criação de Deus. Em face da vida caótica da igreja, Jesus é aquele que é a origem da criação. Isso, voltando um pouco no versículo 14. Como colocou ordem no caos do universo, ele pode arrancar a igreja do caos espiritual lá para trás. E a terra era sem forma e vazia. E Deus coloca tudo em ordem. Ele pode colocar a minha e a sua vida em ordem. Ele está falando que ele pode colocar a igreja de Laodiceia em ordem. Está tudo uma bagunça. Mas ele pode colocar tudo em ordem. Só confia. Guarda a palavra. Eu sou pobre. Guarda a palavra. Você é rico. Confia em mim. Você é rico. Eu não tenho valor, eu sou pequeno. Você guardou a minha palavra. Eu vou guardar a sua vida. Vai ter perseguições na sua vida. Eu vou guardar a sua vida. Eu vou guardar a sua vida. Versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus tem poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória. Cada uma das 7 cartas terminou com uma promessa aos vencedores. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O teólogo Warren Wiersbe diz assim: esses vencedores não são um grupo da elite da igreja, mas os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Quando Cristo entra na nossa casa, recebemos a riqueza do reino. Até porque quando ele entra na nossa vida, falar de casa, a gente está falando de morada dele, passamos a se tornar o reino dele. Gente, e qual é a maior riqueza em nós? É Cristo morando em nós. É a maior riqueza que a gente pode ter.
Ele vai falar, ó, o reino de Deus, Jesus quando vier esse reino de Deus, vai estar aqui, vai estar ali. Não vai ser coisa palpável. Ele cresce no meio de vocês e entre vocês e dentro de vocês. E se move através de vocês. Recebamos vestes brancas de justiça. Glória a Deus. Nossos olhos são abertos com os colírios espirituais, podemos dizer assim. Temos a alegria da comunhão com os filhos de Deus, com a igreja de Deus. Mas temos também a promessa que excede em glória a todas as outras promessas. Glória a Jesus. Ao vencedor. Glória a Jesus. Reinaremos com Ele. Nos assentaremos em tronos com Ele. Um trono é um símbolo de conquista, de autoridade. A comunhão da mesa secreta é transformada em comunhão de trono pública. Como Cristo participa do trono do Pai, olha só que coisa maravilhosa. Também participaremos do trono de Cristo e automaticamente participaremos do trono do Pai. Quando abrimos a porta para Cristo entrar em nossa casa, em nossa vida, receberemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo em nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. Que maravilha! Que maravilha! E é isso que Ele promete para a igreja dele. Ao vencedor. Ao vencedor. Mediante a adversidade da vida. A dificuldade da vida. Ele promete que vai estar com esse vencedor.